A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Hoje vamos contemplar o capítulo 5 de Provérbios. Provérbios, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos de 1 a 14. É a primeira parte desse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Provérbios. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos dá iluminação e também eu te peço maturidade espiritual para lidarmos com essa palavra e com esse ensinamento tão precioso do rei Salomão, inspirado por ti. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, passeando pelo Instagram, naquele momento que você fica horas no Instagram olhando os Reels lá, aqueles vídeos curtos, geralmente agora você tem propagandas de páginas para você seguir. Tem um vídeo, aí diz assim: essa é a página para você seguir, você que gosta de ver pessoas caindo, né? Aí siga. Essa é a página para quem gosta de ver acidentes de moto. Aí você vê lá, cheio de acidente de moto, né? Essa é a página para quem gosta de ver piadas de pessoas que não saíram da quinta série, né? E um dessas propagandas lá de Reels, eu vi uma que me intrigou. Dizia assim: essa página é para você que gosta de ver homens e mulheres pegas em adultério. E aí aquilo me deixou curioso, porque veja, irmãos, uma coisa é a gente ver uma cena de uma esposa pegando o marido em adultério numa novela, né, num filme. Outra coisa é a realidade. E com a facilidade das câmeras hoje, qualquer momento, em qualquer situação, você liga a câmera e pega alguém no flagra. Essa página é dedicada a mostrar cenas da vida real de pessoas que foram traídas pegando seu cônjuge no flagra. Quando eu entrei, eu disse assim: vamos ver se tem muita gente seguindo essa página. Milhares de pessoas. E muitos vídeos. Eu vi uns 5 ou 6... E geralmente Reels é rápido, né? 30 segundos, 40 segundos, que a pessoa não bota muito tempo para engajar. Então,
30 e 40 segundos de famílias sendo destruídas. Pessoas chegando em casa, mas ligando a câmera. Em uns vídeos você via uma terceira pessoa filmando a cena, em outros vídeos é a pessoa mesmo que estava sendo traída, ligou a câmera para filmar e pegou no flagra. E irmãos, é interessante essas cenas na vida real. Você vê o desespero de quem está sendo traído, a pessoa nervoso ali, a pessoa sem saber o que dizer, muitas vezes alternando com raiva e choro, e outras vezes o chão que cai da pessoa que está traindo. Quem está traindo estava pensando que estava no total controle da situação, mas agora acabou, não tem como ele disfarçar, não tem mais teatro, agora o chão caiu, a verdade foi à tona, ele não consegue, ele não tem palavras para aquela situação, porque a pessoa que foi traída pegou ela no flagra. É uma tragédia, é uma página de tragédias, tanto quanto acidente de moto, ou pior, tanto quanto páginas de acidente de avião. E Salomão hoje, ele vai falar sobre essa tragédia. Ele vai falar sobre a tragédia do adultério, a tragédia da imoralidade. Aqui nós temos um pai que está insistindo com o seu filho, e ele já havia alertado a esse filho sobre a mulher adúltera. Ele faz isso no capítulo 2, só que ele faz isso de forma rápida. Aqui ele dedica uma parte, né? Porque Salomão não divide Provérbios em capítulos. Esses capítulos só são divididos depois. E ele vai dedicar essa parte aqui só para falar do perigo do adultério. Dos versículos 1 a 14 que a gente leu, ele fala dos males de dar ouvido à mulher adúltera. A mulher adúltera, e a gente pode aplicar ao homem adúltero também. E dos versículos 15 a 23, ele vai mostrar o remédio contra a imoralidade. 2 pontos claros. O remédio contra a imoralidade é o amor conjugal. Só existe no amor conjugal. Existe uma grande mentira que pessoas que querem nos taxar de radicais, né? Uma grande mentira histórica que falavam dos puritanos, no sentido de que, olha, a intimidade do casal, ela serve apenas para procriação. As pessoas taxaram os puritanos de terem intimidade entre casais apenas para procriar. E isso é uma mentira do diabo, porque Salomão está dizendo que justamente o remédio contra a imoralidade é o relacionamento no amor conjugal. Uma das grandes características de adultério, quando a gente vai ver o histórico disso, é a falta de relacionamento conjugal. O pai está dizendo ao filho, cuidado com a imoralidade. E nos versículos 1 a 4 ele mostra essa séria advertência. Ele diz anteriormente, e eu devo sempre repetir, esse filho não é necessariamente uma criança. Também serve para o filho adulto que ouve o seu pai. É quando nós crescemos e muitas palavras que os nossos pais falam ecoam na nossa cabeça. Olha, meu pai sempre dizia isso para mim. Hoje em dia, infelizmente, os jovens não estão sendo influenciados mais pelos pais, e sim pelos influenciadores. Ele só pensa num personagem que ele viu no filme e disse alguma coisa para ele, ou em fulano que falou isso num podcast. Ele não fixa os ensinamentos do pai. E muitas vezes, nós não temos aqui, não são todos os pais, infelizmente, que eram crentes. O meu pai mesmo me ensinou muita coisa, mas não era crente. Mas muita coisa que ele falou para mim era bíblico, mas ele não tinha respaldo para dizer que é bíblico. Por exemplo, quando seu pai, mesmo sem ser crente, diz assim, você tem que trabalhar. Isso é bíblico. Ele só encara como moralmente correto, mas isso a gente sabe, estudando a palavra, que também é bíblico. Olha, você deve respeitar as pessoas, você deve casar, você deve constituir família. Não necessariamente um pai crente, só crente fala isso. Você deve ser honesto, você deve trabalhar duro e sustentar a sua família.
E muitas vezes esses princípios, o que é bíblico a gente fixa, né? O que não é, a gente diz, olha pai, muito obrigado, mas eu não posso seguir isso aqui, porque não é bíblico. A Bíblia de fato é o nosso parâmetro. Versículos 1 e 2, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Versículo 3, porque os lábios da mulher imoral destilam mel. São dois lábios aqui. É o lábio do conhecimento, o lábio do pai, e o lábio dele quando adquiriu o conhecimento desse filho, e o lábio da mulher imoral. Algo que Salomão não vai camuflar aqui, irmãos, algo extremamente tentador. Muitas vezes nós pensamos equivocados quanto à mulher imoral, quanto ao homem imoral. A gente acha que imoralidade só existe se você for numa balada. Imoralidade só existe se você for no carnaval. Só existe moralidade no carnaval e na parada gay, não é? Não. Você só vai encontrar imoralidade se você for à noite procurar alguém lá na Conselheira Guiar ou na Antônio Falcão. Aí, de fato, são mulheres imorais, adúlteras. Às vezes o adultério, às vezes a imoralidade está mais perto do que a gente imagina. Pode estar no nosso trabalho. Pode estar naquela pessoa que simplesmente você se relaciona. É algo mortal. Salomão trata imoralidade como um vírus mortal. É algo que algo que é agradável no começo. Os lábios da mulher imoral destilam mel. É algo agradável no começo. É algo que você não sente, mas que leva à morte. Um jovem pode ser seduzido pela imoralidade, na verdade, facilmente seduzido pela imoralidade no aspecto de conhecer o desconhecido, no aspecto da curiosidade, de nunca ter provado e aí, de fato, ter contato com aquilo, quando enche os seus olhos de desejo, o mesmo desejo que fez os nossos pais pecarem, o desejo pelo desconhecido. Olha, você vai provar uma coisa que você nunca provou, você vai ser igual a Deus. Se apegue na sensação de querer ser igual a Deus, a vontade de experimentar. Do mesmo jeito, um jovem casado, irmãos. Do mesmo jeito, o adulto. Do mesmo jeito, um idoso. Em diferentes fases da vida, nós podemos ser seduzidos ou seduzida pela mulher ou pelo homem adúltero. Por que o pai insiste nisso? Porque ele sabe o poder destrutivo disso. O adultério, irmãos, não se engane. Pode pensar assim, o pastor está falando sobre adultério, está falando sobre imoralidade. Eu estou numa fase tão boa no meu casamento. Eu não preciso vigiar contra isso. Quanto a isso, eu sou forte. O adultério, ele vem em boas fases no casamento. Não se engane. E o adultério também vem em fases ruins. Não existe hora melhor ou pior para advertir sobre os perigos desse mal. O que é que ele faz aí? Ele passa a comparar o pecado com a mulher adúltera. Ele diz o quanto isso é sedutor. Matthew Henry, comentando esse versículo 3, ele diz, olha, o pecado é justamente isso. Ele compara o pecado da imoralidade como um veneno em forma de pílula. Matthew Henry faz isso. Ele diz, olha, você toma um veneno em forma de pílula, quando você toma com água, você não sente nada. Você nem sentiu a pílula entrando pela sua garganta por causa da água. Aquilo ali não sentiu nada, mas daqui a pouco, com o tempo, aquele veneno vai lhe matando por dentro. Quando chegar no estômago, é agradável na boca, mas quando chegar no estômago, você vai morrer. Ele está dizendo, as palavras do pecado, elas são suaves. A palavra do pecado vai dizer assim, aceite o momento. Viva o momento. Você não pode mandar no seu sentimento.
Isso é de fato amor. E para o amor não há restrições. É isso que a nossa consciência pecaminosa vai clamar. Versículo 4. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como espada de 2 gumes. O que era doce na boca vai amargar, vai cortar e vai lhe matar. Veja, Salomão ele não está escondendo o quanto pode ser prazeroso no começo a imoralidade. Ele está dizendo, vai lhe enganar. Ele não esconde o prazer, ele não esconde o momento de prazer. Ele diz, filho, você vai sentir um prazer momentâneo. Você vai gostar por causa da sua natureza. Você vai achar que aquilo é bom, mas depois aquilo vai lhe matar. É isso que o pai está dizendo para o filho. É a espada de 2 gumes, algo que em Hebreus é usado para a palavra de Deus. A palavra é como espada de 2 gumes, mas aqui é usado para algo muito ruim. É usado para a morte certa. Uma espada de 2 gumes numa guerra, qualquer lado que bater, ele mata, lhe fere. É algo muito mortal, é muito perigoso. Ele está dizendo, olha, a mulher adúltera não tem apenas um lado ruim. Ela vai ferir de qualquer forma. Ela vai lhe matar de qualquer forma. Eclesiastes 7:26 vai dizer assim, achei coisa mais amarga do que a morte. E Salomão entende bem disso. Salomão, pesquise sobre a vida dele. Ele entende bem de imoralidade, principalmente em Eclesiastes, quando ele está no fim da sua vida. Ele vai dizer, coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecado virá a ser o seu prisioneiro. É interessante que toda vez que a Bíblia fala sobre moralidade, a recomendação é fugir. Não é tentar dialogar, não é tentar negociar, é fuga. É o que José fez com a esposa de Potifar. Fugiu. Mesmo assim não escapou da punição, mas escapou da imoralidade, das garras da imoralidade. Fuja. Versículo 5, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. Ela quer arrastar você para o lugar onde ela vai. Ela quer arrastar você para o inferno. Versículo 6, ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Ela fala bonito, a sua voz é suave, entretanto, ela quer enlaçar você para a morte. Ela quer que você, igual a ela, passe a não mais considerar as verdades da palavra de Deus. Uma mulher adúltera não vai conduzir você a ler a Bíblia, a se aprofundar na sabedoria bíblica. Por quê? Porque a sabedoria bíblica é contra a prática dela. Ela vai afastar você dos caminhos do Senhor. Ela não quer que você ouça a palavra de Deus, porque ela não ouve a palavra de Deus. Versículos 7 e 8, e agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, se agarre a essas palavras. Se ele está mandando se agarrar, é porque ele sabe o quanto esse pecado é violento. Não ache que você no meio do tornado, fincando os pés no chão, vai conseguir se livrar do tornado. Você precisa se agarrar em algum lugar. Não ache que você é forte o suficiente para não cair nesse pecado. Não ande no meio do caminho dessa mulher, ele vai dizer. Se previna, passe pelo outro caminho. Ele está dizendo, filho, não utilize das suas boas desculpas, não utilize das suas boas justificativas, da sua lábia, da sua argumentação para passar perto da casa dela. É interessante porque é como se Salomão aqui, ele estivesse tratando esse pecado como um vírus mortal. Ele está tratando como algo que se você chegar perto, você vai se contaminar e vai morrer. Ele está dizendo, a área onde a mulher adúltera mora, a área onde tem o adultério, onde tem a imoralidade, está contaminada. Você não pode passar, porque senão você vai pegar o vírus. Você tem que arrodear, você tem que ir para longe. É algo muito contagioso.
O nível para contagiar você é muito alto. Ele trata isso. Você não pode brincar. Eu estou dizendo isso constantemente. Nos acusam de colocar os nossos filhos numa bolha. Ah, porque vocês ficam incentivando o homeschooling, é porque vocês só botam filho em escola cristã, vocês não vão preparar o filho de vocês para a realidade. Pelo contrário, nós criamos nossos filhos numa bolha, porque eu não vou levar os meus filhos ou incentivar os meus filhos a estarem nesse lugar, a frequentarem esses lugares onde o pecado claramente habita, onde o índice de contaminação é maior. É claro, irmãos, eu não tenho força de impedir que a minha família peque. Não é isso. Eu como líder da família vou impedir da minha família, nunca vão pecar. Uma família que não peca, não. Eu não tenho força para impedir da minha família pecar, e nem eu também. Eu não tenho essa força de me livrar do pecado nesse mundo. Mas eu posso e devo preveni-los da imoralidade. Hoje em dia é impossível seus filhos não estarem expostos a qualquer tipo de cena imoral. É impossível. Mais cedo ou mais tarde ele vai ver dois homens se beijando. Mais cedo ou mais tarde ele vai ver duas mulheres de mão dadas. Mais cedo ou mais tarde ele vai conviver com colegas no trabalho, na universidade ou na escola que acham isso normal, que incentivam isso. E por que você está condenando isso? Eles vão se encontrar com isso, eles vão se deparar com essa prática. Eu queria muito, mas eu não tenho como impedir isso. Nesse mundo tenebroso eu não tenho, mas eu posso ensinar ao meu filho, à minha filha. Você pode ensinar aos seus filhos o quanto essa prática é abominável para o Senhor. O quanto Deus odeia essa prática, reprova essa prática, odeia as pessoas que fazem isso. Isso eu preciso fazer para que ele passe a distinguir, para que ele entenda, para que ele entenda que ele não pode casar ou se aproximar de alguém que aprove isso. Casar com alguém que ache isso normal, que ache isso natural, porque isso vai desgraçar a vida dele, a família dele. O seu pai tem uma opinião diferente sobre isso e eu tenho outra, e os filhos vão ficar divididos, e essa família não vai glorificar a Deus. Passe longe dessas pessoas, meu filho. Eu não vou impedir você de falar com elas, de conviver com elas. A gente está nesse mundo, mas você tem que ficar longe, porque isso Deus odeia. Essas pessoas, Deus odeia, essa prática Deus odeia. Isso é reprovado pelo Senhor. Temos que odiar as coisas que Deus odeia e ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. Matthew Henry vai tratar esse pecado como algo inflamável. Ele vai dizer, é como se você tivesse coberto de álcool. E um fósforo aceso vai fazer com que você morra. Versículo 9. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. A imoralidade faz você entregar a sua honra nas mãos de pessoas que vão fazer o que elas quiserem com ela, com a sua honra. Homens cruéis, eles vão ter munição, eles vão ter razão para pegar a sua honra e falar mal de você, porque você praticou imoralidade. Eles vão pegar a sua honra e vão fazer o que eles quiserem com ela. Eles vão ter munição para falar de você. Sua honra está nas mãos deles, ele está dizendo, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, versículo 10, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. O homem que é provedor do lar, ele tirar da sua casa, dos seus filhos, da esposa, para dar na mão da mulher adúltera, para deixar num prostíbulo, para deixar num bar. A minha única diversão é no final de semana tomar minha cerveja num bar e eu não quero ter tanto contato com a minha família. Por que que o seu momento de lazer não é com a sua família? Por que você não se regozija com a sua família?
não é na presença dos filhos, na presença da esposa. Eu estou ensinando o que para os meus filhos? Eu estou ensinando o que para a minha esposa? Que família é um fardo. Que família não é para você ter prazer ou você ter deleite. Família é só faz parte do trabalho. É algo que você tem que dar conta e, infelizmente, eu vou ensinar isso para os meus filhos. Eu vou ensinar que deleite mesmo, prazer, é ficar longe da família. E eles vão me imitar. Versículo 11, no fim da sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. A imoralidade vai fazer você amargar a velhice. Salomão está escrevendo isso. E Eclesiastes mostra que é exatamente isso que acontece na vida dele. Um homem que está nitidamente amargando a velhice. O que ele está escrevendo aqui acontece na vida do próprio autor. Versículos 12 e 13. Você então dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Você vai ficar na nostalgia, voltando no tempo e dizendo, se eu voltasse no tempo e eu ouvisse o meu pai. Se eu voltasse no tempo e eu ouvisse o meu pastor, o meu mentor, os meus amigos que diziam assim, não vá por esse caminho. Agora não dá mais tempo. Agora eu joguei a minha vida fora. Não viva esse tipo de velhice. Não traga amargura para a sua vida. E é muito interessante o versículo 14, quando ele fecha esse primeiro bloco, irmãos. Ele vai dizer assim, quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. É como se ele falasse que o imoral, ele tirasse um domingo para ir para o culto. E quando ele olhasse para o culto, quando ele olhasse para as pessoas ao redor no culto ao Senhor, ele caísse. Ele caísse de vergonha por causa da sua imoralidade no meio da congregação reunida. A congregação reunida, a verdadeira congregação reunida, ela incomoda o homem imoral. Porque aqui, irmãos, a palavra de Deus nos obriga a escancararmos o pecado e isso incomoda. A igreja que não incomoda, congregação reunida que não incomoda, que não mostra o pecado, que não revela o pecado e não revela o nosso Salvador, não é uma verdadeira congregação reunida. Por que o imoral se incomoda na igreja fiel? Porque lá tem pessoas que não compactuam com a sua imoralidade. Ele ouve uma palavra como essa que é contra a sua prática. É claro que isso vai incomodar. Aí ele resolve ficar para a escola dominical. Aí ele ouve outra palavra que é contra a sua prática. Aí ele resolve ficar para um momento de comunhão. Aí ele vê famílias que vivem na palavra de Deus, que não saem daqui bêbados, que não saem daqui cambaleando, que não saem daqui falando palavrão, que não ficam falando mal da mulher do outro, ou como a mulher do outro é bonita, que não ficam compactuando com a imoralidade dele. É claro que ele vai cair no meio da congregação reunida, porque essa congregação não compactua com a imoralidade. Se ele estiver aqui e ele gostar daqui na sua vida imoral, e ele se sentir à vontade em estar aqui com a sua vida imoral, tem alguma coisa errada com ele e conosco. É claro que nós temos que incomodar esse tipo de gente, esse comportamento errado. As pessoas diziam assim, Jesus era mais maleável, Deus é que é mais severo no Antigo Testamento. Eu estou batendo sempre nessa tecla, né? Olha o que é que a pessoa maleável vai dizer, lá em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para a mulher com cobiça já cometeu adultério, e com ela em seu coração. Esse homem, ele seria expulso da maioria das igrejas. Que homem radical! Olhar para a mulher do outro, já cometeu adultério. Isso é neopuritanismo. Que homem chato. Ele seria taxado como chato. Ele seria taxado como radical. Esse é Jesus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Nos dias de hoje ele também não seria aceito.
da mesma forma como não foi aceito aqui. Versículo 15, entramos no nosso segundo e último ponto. Diz assim: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. O não contentamento também atinge o casamento. Existe um provérbio mundano que diz assim: a grama do outro é sempre mais verde. O versículo 15 está dizendo: aproveite o que Deus lhe deu, usufrua. Você tem que aproveitar o que Deus lhe deu e não o que Deus deu ao próximo. É exatamente isso que ele está falando. Dos versículos 1 a 14 ele fala dos males da mulher adúltera, mas agora no 15 ele vai falar sobre a solução contra a mulher adúltera. E ele está dizendo: Deus lhe deu alguém para que você não precise ir atrás da mulher adúltera. Essa é a solução, é o amor conjugal. Deus lhe deu a sua mulher, a mulher que ele separou para você. Você tem a sua própria cisterna. Interessante essa figura de linguagem que ele usa aqui. Você tem o seu próprio poço, cisterna e poço, onde correm águas. Irmãos, é interessante isso aqui, é uma parte um tanto delicada. Eu não sei se os irmãos leram essa parte em casa, mas a linguagem dele é uma linguagem um tanto adulta. É algo muito semelhante a Cantares. Salomão também escreveu Cantares, e Cantares é todo assim, certo? Esse é apenas uma degustação de Cantares, mas é porque ele está fazendo literalmente uma analogia à intimidade do casal. Por exemplo, na cultura judaica, jovens judeus não podem ler Cantares, só para vocês terem uma noção. Cantares só é permitido para judeus casados, certo? E a linguagem aqui é um tanto adulta, né? Me permitam usar essa palavra. O que é que Salomão está se referindo a mulher ser um poço ou a mulher ser uma cisterna? O poço e a cisterna é aquilo que sacia a sede do homem. Ele está falando aqui especificamente da necessidade que todos aqueles que não têm o dom do celibato têm. E entenda, ao comparar uma mulher com a cisterna e ao comparar uma mulher com um poço, ele não está tornando a mulher um objeto de satisfação do homem. Não é isso. Ele só está dizendo, olha, a sua mulher, ela é a única que pode satisfazer os seus desejos, que não leve você para a imoralidade. Ela vai satisfazer os seus desejos e isso não vai ser pecado. É a única forma que Deus estabeleceu. Do poço emana água e a água satisfaz a necessidade do homem. Olha o versículo 16. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Porque você pegaria a sua esposa e deixaria outros beberem dessa fonte. Isso não pode. Isso é chamado de relacionamento aberto. Ah não, mas é uma escolha nossa. A Bíblia condena ferrenhamente. Versículo 17. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Ele é claro. E finalmente agora ele revela no 18 o que é esse poço e o que é essa cisterna. É a mulher da sua mocidade. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ele fala mulher da sua mocidade porque ele está falando aqui dos judeus que casavam muito cedo. O judeu aqui, ele casava cedo com casamentos arranjados. Então era sempre ali na juventude e hoje no que nós conhecemos como adolescência. E entendam, irmãos, fazendo uma aplicação, esposas são cisternas, namoradas não são cisternas. Hoje em dia, esse termo namoro, ele permite uma certa permissividade a ponto de casais namorados se comportarem como casados. Não. Biblicamente não existe nem namoro. E nós não condenamos namoro. Mas o namoro, hoje em dia, ele é uma adaptação e um começo do noivado do que era para o judeu. Ou seja, não existe namoro sem preparação para o casamento. Não existe namoro
pensando em casar. O namoro, vamos ver se dá certo e não vamos pensar em casamento agora. De forma nenhuma. O namoro nós entendemos que já é um planejamento para o casamento. É um preparo. E ele vai dizer aqui no 18, né? Seja bendito o seu manancial. É o desejo do pai aqui, irmãos. Que o filho, ele literalmente tenha prazer com a sua esposa. Ele quer que o filho tenha prazer nisso. E ele não fique procurando outro poço, outra cisterna. A figura aqui é de um homem que está no deserto. Ele está no deserto e ele está com muita sede. Para ele saciar a sua sede, ele precisa cavar o seu poço. Ele precisa cavar a sua cisterna. Ele vai ter que suar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter a recompensa que é a água, mas antes ele precisa cavar. Os homens não querem cavar hoje em dia. Os homens não querem cavar. Para casar, para saciar essa sede, você tem que se planejar. Você tem que arranjar um emprego. Você tem que sustentar a sua casa. Você tem que lutar. Você tem que prover. Isso é cavar. Os homens não querem trabalhar. O sol está muito quente. Está difícil. O sol está muito quente, vai morrer de sede no deserto. Se não cavar, não tem poço. Se não cavar, não tem cisterna. É uma linguagem de Cantares aqui. Cantares fala muito isso. Versículo 19. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. A única água que pode saciar a sua sede é a sua esposa. Cave. Do contrário, você vai morrer de sede. Esse termo embriague-se é literalmente fique bêbado. Fique bêbado da sua esposa. Essa é a linguagem dele. É para você se embriagar. O que é que ele quer dizer com isso? Toda timidez no casamento, toda intimidade entre o casal, ela deve ser lançada fora. Embriague-se de intimidade entre vocês, só vocês. Do contrário, vai dar vontade de beber na cisterna do outro. Vai dar vontade de beber no poço do outro. E entenda, vai dar vontade da água da cisterna, que é a mulher, querer se enlaçar com as águas da praça. Essa é a figura de linguagem no versículo 16. Não é só o homem que vai dar sede dele, não. A cisterna, sem ser bebida, vai dar vontade de ir para as águas da praça. Olha o versículo 16. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Por que a água da cisterna vai se juntar com as águas da praça? Cuide da sua cisterna, embriague-se com ela. Isso não é para os que têm o dom do celibato. Para os que têm o dom do celibato, eles passam no deserto e eles não têm sede. Por isso que é um dom. Por isso que é algo atípico. Por isso que se alguém nessa igreja, ou em qualquer igreja fiel ao Senhor, tem o dom do celibato, ele deve ser identificado. Ele deve ser acompanhado pela igreja e ele deve ser averiguado pelo conselho da igreja se aquilo realmente é um dom. Porque se não for um dom, temos algo muito sério nas mãos. E isso é importante. Olha o termo do versículo 19, não é? Ele diz assim: saciem-se o tempo todo, embriague-se sempre. Fique embriagado o tempo todo e sempre. Ou seja, ele está dizendo, fique bom nisso, meu filho. Aprenda a agradar a sua esposa. Aprenda a saciá-la e se sacie com ela. Vocês dois, na intimidade de vocês. Versículo 20, meu filho, porque eu ia cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra. Versículo 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Ele está dizendo, o Senhor considera todo o caminho dos homens.
A mulher, irmãos, ela não só se satisfaz com a intimidade. A gente deve dar conta do nosso poço. A gente deve dar conta da nossa cisterna. Em todos os caminhos. Saciá-la em todos os caminhos. Versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Mais uma vez, morte, imoralidade. Ficar com a mulher adúltera irá matar o ímpio, irá matar o inimigo do Senhor. Versículo 23, ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. É como se ele fosse para uma guerra sem nenhuma instrução. O soldado que vai para a guerra sem disciplina, sem um treino disciplinado, o que é que vai acontecer? Na guerra ele sai cambaleando. Na guerra ele é o primeiro a morrer. Ele não teve instrução, ele não teve treino, ele não acordou cedo para treinar e se preparar para a guerra. Ele é o primeiro a morrer. O que é isso, irmãos? Filhos e filhas que não são instruídos na área do casamento. Filhos e filhas que o pai não quer se meter na intimidade da filha. A menina tem um namorado, aí depois terminou, 1 mês, 2 meses, aí depois tem outro, vai para um show, aí 5 namorados, 3 namorados por ano, 5 namorados por ano, o pai não quer se meter na intimidade da filha. Menina, a mesma coisa, pega uma, pega 2, vai para show, não tem nenhuma disciplina, é porque ele é homem, ele tem que fazer isso mesmo, isso é coisa de homem. Soldados que não estão sendo instruídos, eles não têm disciplina, porque eles não foram treinados. O mundo imoral vai tragá-los. Eles vão para a guerra, e esse mundo imoral vai tragá-los porque eles estão cambaleando. Eles não têm nenhuma instrução, eles são o primeiro a morrer nesse mundo imoral, porque você não quis se meter na intimidade da sua filha. Que possamos ser livres disso, irmãos. E só a graça e misericórdia para nos dar a maturidade de entendermos isso aqui e passarmos adiante. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho, como a Tua Palavra é atual, como nós precisamos aplicar tudo isso aqui ao nosso casamento, à nossa vida familiar. Nos abençoa, nos disciplina, que os nossos filhos não sejam esses que vão para a guerra e andam cambaleando, mas que estejam preparados para lidar com esse mundo tenebroso, com esse mundo imoral, entenderem o quanto isso é abominável perante o Senhor e andarem contra essa terrível maré de pecado, maré de imoralidade. Esteja conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.